Eu sou servidor aqui, técnico em assuntos educacionais lotado no Instituto de Ciências do Mar, no Labomar, estou aqui desde 2016, e sou agente de acessibilidade, estou no programa desde o início do programa, tá certo? E aí eu vou apresentar aqui para vocês um pouco, um relato de experiência e algumas perguntas que eu faço para mim, né, e faço também no dia a dia, atuando, né, nesse espaço de inclusão, tá certo? Vou só compartilhar aqui minha tela. Compartilhar. Certo. Aqui a mesa, sou Abraão Andrade, e vou trazer aqui, falar sobre o programa Agência de Acessibilidade. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui acompanhando a live podem conhecer o programa, mas caso não conheça, vou estar apresentando aqui de forma breve. Programas Agência de Acessibilidade, ele tem sido um grande aliado da Secretaria de Acessibilidade, se tratando do auxílio do aluno PCD na universidade. O programa ele existe desde 2019, se eu não me engano, que foi uma grande ação pós-política de cotas, né? A universidade já trabalha há muitos anos com o aluno PCD e com as ações da secretaria, e em 2018, com a entrada desse aluno, né, com o aumento desse público, no caso, devido à política de cotas, foi preciso uma estratégia para atender essa demanda. Então, se tratando de capital humano de trabalho, o programa ele vem alcançando avanços, né? Eu entendo o programa por se tratar de uma ação onde cada departamento, instituto, ele vai dispor de um agente que vai estar ali dialogando com esse aluno, ele funciona também como estratégia de acolhimento. Então, imagina só, eu sou aqui do Instituto de Ciências do Mar e a gente fica aqui localizado na beira-mar. E a secretaria no Benfica. Então, imagina se não tivesse ninguém disponível aqui, né, em um momento que o aluno estivesse precisando, o tempo que esse aluno ia ter até chegar lá no Benfica, ou muitos nem conseguem ter esse acesso, chegam aqui com uma certa dificuldade, a gente já estaria gerando várias experiências negativas para esse aluno, se tratando da formação dele, certo? Então, entendo o programa dessa forma, como esse mediador e esse auxiliar, digamos assim, do trabalho da secretaria. Aí eu vou trazer aqui um número para vocês, que é esse número aqui, 36. 36, ele representa hoje o número de agentes que a gente tem no programa, incluindo o titular e o suplente. Né? São 18 titulares, 18 suplentes. Esse próximo número aqui é 418. O que é que esse número representa? Esse número ele é do último censo da secretaria, do ano de 2022, do número de alunos que a gente tem aqui na universidade que possuem algum tipo de deficiência e estão estudando aqui. Então, a gente vê que a gente tem 36 agentes de acessibilidade atuando, digamos que o titular, às vezes, acaba atuando mais, então, dependendo da realidade de cada local de trabalho, esse agente ele pode dispor mais de tempo para atuar ou menos de tempo, e também com a experiência desse próprio agente. Às vezes, cada pessoa possui uma forma de trabalhar, possui uma relação com a pauta, e isso influi na execução do programa. Dentre esses 418 alunos, aqui a gente tem as particularidades deles, né? Tem deficiência visual, auditiva, física, intelectual, altas habilidades de superdotação e transtorno do espectro autista. Então, são diferentes condições e que cada pessoa, ela demanda digamos assim, uma intervenção e uma atitude diferenciada, né? Embora a gente tenha 3, 4, 5 alunos deficiente visual,
eles não vão ter as mesmas necessidades. Cada um vai demandar um apoio, um auxílio, certo? E aqui eu trago uma outra pergunta, né? Inclusão é um problema ou é um desafio? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes, quando a gente vai iniciar o semestre, eu faço um trabalho aqui, que outros agentes também fazem, que é de avisar aos professores que ele vai receber um aluno com determinada necessidade, certo? E quando vai iniciar também o semestre, que vai entrar um novo aluno, eu já vi, às vezes, uma comemoração, assim, não chegou nenhum aluno que demande, sei lá, uma deficiência intelectual, então, tipo, eba, menos um problema. Então, isso está no nosso discurso. Eu falo nosso discurso porque o meu também, aos poucos, está sendo reformulado e estou aprendendo a atuar e ser uma pessoa mais inclusiva. Então, tem pequenas falas, né, que às vezes estão ali no cotidiano, que passam desapercebidas se você não tiver uma certa sensibilidade, e que traz isso, né? A inclusão, ela é um problema ou um desafio. Eu adotei para minha vida como um desafio, né? Então, cada dificuldade que eu tenho, cada limitação que eu vejo no meu trabalho ou no meio que eu estou inserido, eu entendo, ó, é um desafio, né? Não é um problema, é um desafio que ele movimenta e que ele traz um avanço, né? Para mim, enquanto pessoa, enquanto também sociedade que eu acredito. E aqui outra pergunta surge. Existem mais agentes de acessibilidade além do programa? Eu posso falar aqui, na minha realidade do Labomar, que existem sim, né? Tem vários colegas que são alunos, então, dentro das turmas, aqui a gente tem algumas particularidades. A gente tem um aluno deficiente visual, a gente tem aluno com espectro autista, e a turma, né, os colegas de sala, eles prestam, assim, um grande serviço. Assim, tem coisas que não chegam nem até a mim, ou não chegam nem até a secretaria, porque o próprio colega providenciou formas de solucionar. Então, para não ser injusto, né, não vou citar nomes, mas tem pessoas aqui que têm, assim, uma proatividade e uma disponibilidade para ajudar que a gente não vê, às vezes, de colegas servidores, né? Também não querendo aqui apontar pessoas, mas esse é o ponto, né? Existem mais agentes? Existe. Os colegas, eles são agentes, né? Os terceirizados são agentes, as pessoas que estão aqui incluídas, professores, técnicos administrativos, são agentes, né? A questão é, está atuando para transformar, né? Ou está atuando para manter algo que já está posto, né? Que a gente precisa dessa transformação. Aí trago outra pergunta. Inclusão dá trabalho? Aí a minha resposta é: dá. Por que dá trabalho? Porque eu entendo que se a gente está atrasado no processo de inclusão, atrasado porque a partir da política afirmativa de cotas, né, o número de pessoas com alguma deficiência, ele aumentou aqui, né? Se ele aumentou, então é porque essa política afirmativa, ela está surtindo efeito, né? E aí eu trago, essas pessoas, elas começaram a nascer agora, elas não existiam, então é um fenômeno social que está acontecendo agora, né? Eu acredito que não. Então a inclusão, ela vai dar trabalho porque a gente está atrasado, né? E se dá trabalho, mas na perspectiva que é um desafio, não um problema, a gente vai ter que fazer algo a mais. Eu não vou construir uma realidade nova se eu continuar agindo da mesma forma que eu venho agindo nos últimos anos, né? Então, realmente, eu vou ter que estudar, eu vou ter que transformar crenças minhas, vou ter que transformar, eu vou ter que mexer com preconceitos que eu tenho, eu vou ter que mexer com preconceitos se eu quiser fazer esse movimento de me tornar uma pessoa inclusiva. E o que foi falado aqui, né? A maior barreira que a gente tem hoje é a acessibilidade atitudinal. Então, assim,
existe um exercício interno de descobrir onde, nas minhas atitudes, eu posso identificar exclusão, né? Eu posso identificar desmotivação desse aluno que está aqui. E aí, eu queria trazer para vocês, brevemente, em outro momento a gente vai falar mais dela, mas experiências que inspiram, né? Falando sobre a pergunta anterior, que se a acessibilidade dá trabalho, a gente teve uma experiência aqui, que temos um aluno do espectro autista, que ele cursa o curso de oceanografia, e ele entrou aqui na universidade, ele possui um diagnóstico de descalculia. Então, ele tem uma dificuldade muito grande com cálculo. E aí, a gente tem um professor aqui na universidade, que é o professor Brandão. Eu queria aqui deixar meu agradecimento a ele pelo excelente trabalho que ele vem fazendo e dedicação que ele tem com o seu ofício de docente. Ele trabalhou com o João Vitor durante quase, se eu não me engano, foi de 2 a 3 anos. E ele fez uma disciplina específica para o João Vitor, acredito que três vezes, né? Então, o professor Brandão, ele deu para esse aluno 3 disciplinas diferentes até que ele conseguisse passar. E ele mostrou o processo de avaliação e de aprendizado do aluno. Então, ele não passou o aluno passou. Só que ele tentou 3 vezes com diferentes estratégias para que isso fosse alcançado. E aqui eu trago uma reflexão. Muitas vezes, um aluno ele vai encontrar uma dificuldade numa disciplina. E aí, vamos supor que esse aluno faça essa disciplina uma vez, não passe, uma segunda vez não passe, uma terceira vez não passe, e aí o professor vai dizer assim, rapaz, esse aluno não está conseguindo desenvolver. E aí eu refaço a pergunta, e você está conseguindo desenvolver em direção desse aluno? Né? Algo mudou nessas 3 tentativas em você? Ou você estabeleceu o mesmo processo? Porque muitas vezes eu parto do entendimento que o movimento ele é de 2 vias. O aluno tem que se mover em direção a esse professor, em direção à instituição, e eu, instituição, eu técnico, eu professor, tenho que me mover em direção ao aluno. E aí a gente, com esse movimento, a gente vai conseguir realizar as transformações que são necessárias. Aí, outra pergunta. O que você já fez em direção da inclusão? Essa pergunta, eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui hoje, elas fazem parte da comunidade da UFC e muitos têm relação ou interesse, ou pelo menos sensibilidade, né, com a causa. E aí eu pergunto, já foi feito algo desde que se iniciou a política de cotas, ou desde que entrou um aluno, né, PCD, no seu departamento, no seu instituto, você já realizou algum movimento interno para auxiliar isso? Seja um curso que você fez, seja um vídeo que você viu no YouTube, seja um livro que você leu, seja um momento que você chegou para esse aluno e conversou com ele, perguntou se ele estava precisando de ajuda, como é que estava sendo a experiência dele. Então essa pergunta me vem porque eu entendo que cada um de nós vai ter que participar da inclusão se a gente desejar realmente que a universidade, né, em algum momento, ela esteja apta, de fato, para se tratar a inclusão. A professora, que abriu a palestra, ela mostrou uma foto que eram algumas formiguinhas segurando uma pedra enorme, né? Então, eu sinto, né, que está mais ou menos dessa forma configurado hoje, mas momentos como esse, né, pode aumentar o número de formiguinhas, né, e essa pedra em algum momento não fique tão pesada. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar onde a gente precisa e onde a gente quer chegar. E aqui eu trago, é possível pensar a inclusão como um projeto de sociedade? Eu parto do entendimento que a universidade ela contribui para o aluno muito mais do que só com a formação profissional, né? Eu entendo que a universidade ela proporciona um espaço que contribui para a formação
pessoal, para a formação ética, para a formação da identidade dessa pessoa. Dificilmente o aluno entra aqui de um jeito e ele sai igual como entrou. Então, isso faz parte também do espaço, né? E que espaço a gente tem aqui? É possível a gente projetar uma sociedade possível nesse ambiente que a gente vive, né? Digamos assim, essa micro sociedade que a gente constrói aqui no dia a dia, né? Então, é possível que a gente construa aqui um espaço acessível, inclusivo, para que esse aluno, ele pelo menos aqui dentro, ele sinta que ele é escutado, que ele é ouvido, que estão pensando nele e que ele se fortaleça para que lá fora, quando ele encontrar essas adversidades, ele esteja assim um pouco mais fortalecido e empoderado da sua situação, porque ele sabe que aqui tem pessoas que estão trabalhando para essa transformação. E aqui eu concluo brevemente que eu acredito nisso, que todos nós somos agentes de acessibilidade. Então, cada um que, dentro da sua condição, faça qualquer movimento em direção à inclusão, é um agente de acessibilidade. E eu acho que o grande exercício é, às vezes, chegar no agente de acessibilidade, perguntar se está precisando de ajuda, se está dando certo, ou nesse aluno. Às vezes a gente ajuda sem nem saber. Então, às vezes, um dia ali que a gente incentiva, acolhe, conversa, pergunta como é que está a experiência, ajuda a pegar um livro, ou ajuda com alguma dificuldade técnica que se tenha com computador ou com disciplina, né? O tempo é um grande recurso que a gente tem, então, às vezes, dedicar esse tempo a esse aluno, a essa pessoa, a gente já está fazendo um grande favor, né? Um favor não, contribuição, porque a inclusão, eu entendo que ela tem que ser trabalhada como não de forma como o princípio de caridade, né? A gente não está fazendo favor, a gente está fazendo nosso trabalho. Se a gente acredita nisso, é o nosso trabalho prestar esse serviço. Então, eu acho que eu posso concluir aqui para a gente trazer os outros professores para o debate. E é isso, gente. Abraão, agradeço de verdade a sua fala, muito boa, muito esclarecedora, muito rica também. Eu quero chamar a tela principal agora da professora Marisa Deraldo, o professor Temilson Costa. Eu estava conversando com nossa equipe aqui. O professor Temilson foi consultado